Os recentes casos de brigas entre torcidas organizadas aqui no Rio de Janeiro trouxe à tona mais uma vez a discussão: qual a melhor forma de punir os brigões? Penalizar toda a organizada ou só os caras que brigam? Com arma em punho, um policial militar tenta conter torcedores da Força Jovem Vasco. Em Nilópolis, o objetivo deles era brigar com a torcida do Fluminense. O episódio aconteceu no último sábado, quando os times se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Olha lá, correu de novo, olha lá, correu para dentro do Ajoro de novo. E é de fruto, torcida... Para Luiz Cláudio, apesar destes homens se apresentarem como integrantes de torcidas organizadas, eles não representam este tipo de grupo. A gente precisa, sim, punir as pessoas que são realmente culpadas pelos fatos ocorridos, né? Não você generalizar e punir, vamos dizer, o CNPJ, né? Que seria uma torcida organizada. Na zona norte da capital, mais cenas de violência, dessa vez entre botafoguenses e tricolores. A violência entre torcedores no Rio de Janeiro hoje se concentra fora dos estádios. Mas quando a punição vem, a lei prevê que todos os integrantes de uma torcida organizada podem ficar sem assistir o time de coração das arquibancadas. O Estatuto do Torcedor é claro em informar as sanções para ações criminosas, que acontecem no raio de 5.000 metros do estádio e no trajeto de ida e volta do local da partida. A torcida, mediante uma ação judicial, uma ação civil pública do Ministério Público, o juizado torcedor pode afastá-los até o prazo de 3 anos de qualquer evento esportivo dentro do território nacional. É o caso das torcidas organizadas Jovem do Flamengo e Yang Flu, que estão impedidas de comparecer em eventos esportivos desde agosto, por terem se envolvido em episódios de violência. A decisão judicial para a organizada do Flamengo é de afastamento por 3 anos dos estádios, com pena de R$50 mil por descumprimento. Já a torcida tricolor ficará afastada pelo prazo de 1 ano, sob pena de multa de R$20 mil. Ainda cabe recurso. Mais 3 meses depois dessa decisão, eles voltaram a protagonizar cenas de violência, dessa vez em São Gonçalo, na região metropolitana. Ninguém é contra a torcida organizada. O que nenhum órgão público pode ser a favor é das vezes da baderna, da violência, das pessoas quererem ir ao estádio, não poderem porque tem determinadas pessoas, ou mais lideranças dentro das torcidas organizadas que vão lá para brigar. O presidente da Associação Nacional de Torcidas Organizadas acredita que se as punições fossem individuais, seriam mais efetivas. Ele afirma que o órgão colabora com as autoridades, fornecendo dados dos membros. A gente dá nossos cadastros para os órgãos competentes, o Ministério Público, o BEP, que é o responsável pelos estádios, né? E mediante isso eles têm o plantel necessário para poder identificar ou investigar da melhor maneira possível. O Ministério Público entende que os dados fornecidos são falhos. É muito mais fácil para a torcida organizada que quer praticar um ato de violência que querer a punição individual. Porque, inclusive, os cadastros das torcidas organizadas, essas, são falhos, né? Alguém que quer, vamos fazer pela lógica, eu sou um torcedor violento, eu quero ir para o estádio brigar. Eu vou fornecer meus dados para a torcida organizada me cadastrar? Eu vou fornecer meus dados para a Polícia Militar, para o Ministério Público? Muito difícil, né? Enquanto as cenas de violência se repetem, cabe à PM conter os tumultos. Já a Polícia Civil investiga e indicia os responsáveis por casos que terminam em agressões e até mortes. A partir desse trabalho, foi deflagrada a primeira fase da Operação Hooligans, uma alusão ao termo que surgiu na Inglaterra para nomear torcedores violentos. Os agentes fizeram uma análise minuciosa de imagens da violência que impressionam. Barras de ferro e pedaços de pau foram usados por flamenguistas contra 2 vascaínos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 2 suspeitos de participação no espancamento de torcedores rivais foram presos e as investigações continuam para identificar outros agressores. A população pode contribuir com as autoridades, fornecendo informações para o Disque Denúncia. Você liga para o Disque Denúncia, essa notícia, quando tem a ver com esporte e futebol, é repassada para o GAEDEST. Então a gente, a partir daí, toma as medidas necessárias. Para quem ama futebol,
Essas imagens não representam a paixão nacional. De alguma forma eles têm que ser identificados e bloqueados. A gente vai pro estádio, tipo, a gente vai em família para ver um jogo, se divertir. E acaba acontecendo briga, a gente não quer isso, mas acaba sofrendo com isso também. Porque não faz bem, porque independente de qualquer coisa, existem famílias que estão participando, que vão aos estádios, e deveria ser um ambiente de paz para todo mundo.